Fala galera, bora bater um papo. Vamos reagir a esse vídeo aqui da Fernanda Torres falando do Brasil. E vamos direto ao ponto, tá? E eu vou falar algumas coisas, eu vou ser um pouco mais justo também com o MBL, tá? Falei que eu não ia falar mais, só que hoje eu vou ser um pouquinho mais justo com eles, tá? Vamos lá, vamos fazer então a introdução. Eu vou colocar aqui na íntegra e alguns pontos que a gente tem que tá falando sobre isso aqui, acho bem interessante, tá? Vamos lá. Conheço a cultura francesa, eu conheço a cultura americana, eu conheço a cultura russa, mas eles não conhecem a cultura brasileira. E às vezes eu tenho pena de quem nunca leu Machado de Assis. As pessoas descobriram a Clarice Lispector e escreve assombradas. Ao mesmo tempo, o Brasil tem esse complexo de vira-lata, dessa não comunicação com o mundo, e por outro lado, o Brasil tem pena do mundo não saber do que a gente sabe. Quando alguém fura a fronteira e leva algo que nos é pessoal para fora, é essa espécie de sentimento de que olha o que a gente tem de rico. É um sentimento de orgulho nacional bacana. Por que o mundo não conhece a nossa cultura? Porque nós mesmos não conhecemos a nossa cultura. Você fala assim, eu tenho dó de quem não conhece Machado de Assis. 90% do seu país, no mínimo, não conhece Machado de Assis. O Brasil não tem identidade, a gente não sabe quem a gente é. E por que a gente não sabe quem a gente é? Você cresce aprendendo a não ter autoestima. Você cresce aprendendo a ter vergonha da sua própria história. As pessoas dizem pra você, o seu país é uma bosta, você é um merda, você é descendente de pessoas que são basicamente aproveitadores, não existem heróis nacionais, você não quer se parecer com o que você é. Para que a gente tenha mais orgulho das nossas obras, a gente precisa recuperar a autoestima do Brasil, para que a gente recupere a nossa vontade de ter identidade. Como a gente não faz, Fernanda, a gente nunca vai ter a maior parte das pessoas conhecendo a nossa cultura, nem dentro do nosso país, que dirá fora dele. Queria que você... Então vamos lá, gente. Bom, eu vou primeiro parabenizar tanto o reconhecimento da parte da Fernanda Torres, quanto a resposta do Arthur Duval, né? É bem isso, eu acho que eu não preciso acrescentar muita coisa. Gente, quando a gente vai para a escola, é muito diferente de quando um norte-americano entra em uma escola para estudar. É muito diferente de quando um alemão entra na escola para estudar. É muito diferente de quando o japonês vai estudar. É muito diferente de quando até países do Oriente Médio vai estudar. É muito diferente. Muito diferente. Eu vou dar um exemplo que talvez para uma porrada de gente não vai fazer sentido agora, mas vamos lá. A cultura do Islã, a religião Islã, os países que seguem essa religião. Na própria escola, você tem uma autodisciplinação do Islã. Concordo com o que o islamismo faz, ou deixa de fazer, não. Eu literalmente discordo. Discordo. Só que, como que a gente vai falar de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de civilização aqui no Brasil, se nós não temos o próprio conhecimento que o senhor Arthur Duval falou aqui, que a Fernanda Torres bateu em cima, da nossa própria cultura? É complicado. É complicado. Talvez o Brasil seja um dos poucos países em que nós temos vergonha da nossa história. Se você perguntar para uma pessoa, por exemplo, leiga no assunto de história, e perguntar, ah, por, de quem que é a culpa do Lula estar presidindo a República hoje? Essa pessoa não for lulista e não for petista. Vai falar, já é do tempo da colonização.
Já do tempo da exploração, quando os portugueses vieram aqui, o nosso país é tão acostumado a ser explorado que foi explorado até o último. Sendo que tem uma parte da história que não é contada. Que não é contada. Igual ontem. Ontem eu estava vendo um vídeo que ele fez reagindo à burrice cretina do Santinelli. Aquele cara, ele não é apenas sem caráter. O Santinelli, ele é desprovido de caráter. O Santinelli, ele mente sem precisar ter motivo, ele mente. Para privilegiar o que ele acredita. Certo? Então, quando eu vejo o trabalho dele, de ir lá e propor debate, de ir lá e propor, olha, a gente também tem que reconhecer. E é aqui que entra a parte do reconhecimento que às vezes a gente perde por estar cobrando muito. Certo? O que o grupo que o Renan Santos está formando no MBL, se for utilizado para um bem maior, se for concretizado um partido político pelo qual arrume a desordem que é o país, não vai ser nos 4 primeiros anos de governo, por exemplo, do MBL. A gente está sangrando hoje, só que o Brasil tem que sangrar muito mais. Talvez os frutos da estruturação prometida pelo grupo MBL, isso aqui a gente tem que concordar. Tem uma promessa ali. Se eles vão cumprir, é outros 500. Outros 500. Só que tem uma promessa. Se for cumprido, não é uma promessa falaciosa. Não é uma promessa que é só para cabo eleitoral. Não. Nós estamos falando de pegar discursos difíceis de ser elegíveis para qualquer político e transformar em um projeto. O brasileiro não está acostumado com projetos. O brasileiro não está acostumado com organização. Não está acostumado com disciplina. O brasileiro não está acostumado com isso. E aqui eu já estou falando assim da promessa do MBL. Qual que é a promessa do MBL? É estruturar aos poucos, primeiro, fazer o país voltar a ter voltar não porque nunca teve, mas assim, fazer o país ter orgulho da nossa história. Ter orgulho do que nós somos. E para nós termos o orgulho do que nós somos, nós temos que conhecer o nosso passado. Não é só depositar todo o orgulho, todo o glamour para a pessoa que é, desculpa que eu vou falar, tá? Negra, por ela ser negra, passou por impérios escravagistas, logo nós devemos todo o glamour para eles. Isso é errado. Isso é errado. O primeiro ponto do erro aqui que nós temos, eu estou falando aqui que os negros não foram escravizados? Não. Não estou falando isso. Só que foram só os negros que foram escravizados?
durante a história do mundo inteiro. Durante as nossas 20 mil anos de existências como Homo sapiens, só foram os negros os escravizados? Não. Os portugueses, quando vieram para cá, eles vieram com as mesmas intenções dos espanhóis, dos ingleses que foram para os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos deu certo e por que o Brasil insiste em dar errado? Porque o Brasil comprou uma ideia de que o nosso país, as pessoas que são brancas logo são os bandos de filhas da puta. Perdão, é isso que parece. Logo são os bandos de filhas da puta, não merece nenhum glamour por nada que eles fazem. Logo, quem tem que ter o glamour por ter o passado escravagista tem que ser os negros. Isso que o Brasil faz de esconder Pedro Álvares Cabral, porque o Brasil cansa. Hoje nós não temos mais comemoração de quantos anos está se fazendo no nosso país. Hoje as praças estão vazias quando é falado do 7 de setembro. Porque não temos orgulho do nosso passado. E isso, infelizmente, é culpa não só dos políticos como um todo, não só da camada maioritária da hierarquia, a elite da hierarquia no nosso país, como culpa da própria cartilha esquerdista. A esquerda adora jogar essas culpinhas. O Brasil não pode prosperar porque os colonizadores exploraram, então logo nós somos acostumados a ser explorados. Vocês têm noção do quanto Raposo Tavares, do quanto Marechal Deodoro lutou para nós termos o país que nós temos hoje? Barão de Mauá. Vocês têm noção? Vocês conhecem essas três figuras? Dom Pedro I, Dom Pedro II. Vocês conhecem essas figuras que era para ser de conhecimento nacional? Era para ser obrigatoriamente conhecido no país inteiro. Hoje, nós temos pessoas que vai lá e caga para a estátua do Borba Gato. Não sabe a história do Borba Gato. Então, o que o Grupo MBL se propõe, isso aqui eu não estou passando pano não para fundo eleitoral, nada disso. Mas o que o MBL se propõe, se eles vão fazer, e é por isso que nós não temos que ser militantes idiotas. A gente pode ser militante, mas nós temos que ser militantes inteligentes, militantes capazes de entender que as pessoas que nós estamos militando para um cargo público, para um poder maior, tem que representar os nossos princípios e os nossos valores. E o que o MBL se propõe a fazer, que é mostrar realmente a história como ela é, sem revisionismo histórico. E isso, gente, essa proposta não é assim de um dia para a noite. Da mesma forma em que lá atrás
nós tivemos num golpe de 69 para 88, os esquerdistas, os progressistas entrando em cargos maioritários, como advogado, médico, cientista. Esse grupo de esquerdistas entrando nos cargos que hoje é a sua grande maioria e que está ocupando esses cargos, justamente por isso que nós temos mais pessoas na Suprema Corte. Não é só pela indicação. Não é só pela indicação. É porque a maioria dos juízes são esquerdistas. A maioria da promotoria pública é esquerdista. Por quê? Eles se viram que na base do estudo, eles conseguiriam formar a tal sociedade democrática dentro do âmbito esquerdista, a tal sociedade democrática, pela qual eles visavam quando estavam em golpe de Estado. Só que está dando errado. Está dando errado. Por quê? Governo esquerdista, primeira coisa que nós temos que se desiludir é que esquerda é sinônimo de democracia. E não é. Não é. A direita é sinônimo de democracia. É muito mais que a esquerda. É muito mais que a esquerda. Quer ver uma coisa? Vou fazer algumas comparações aqui e eu quero que vocês entendam. Da onde surgiu o bigodinho? Da onde surgiu? Vocês acham que é de direita? Não. O bigodinho surgiu dos partidos comunistas alemães. É, pessoal, é só estudar. É só estudar um pouco. O Partido do Trabalhador Alemão, olha só. É o que, gente? Era o que? Esquerdista. Mas por que eu coloco o bigodista no patamar como um direitista? Primeiro, porque quando Stalin viu que isso iria ser uma ameaça ao território que ele possuía, ele falou, nós temos que desvencilhar a imagem do bigodista esquerdista para um bigodista direitista. E já começou, isso aqui é histórico, cara, só pesquisar. Já começou uma geração de propaganda retórica em cima disso. Falando, olha como ele privilegia os burgueses. Olha como ele privilegia a classe executiva. Sendo que não era assim. O bigodista, para você ter uma ideia, isso que eu tô falando é histórico, cara. As empresas que não estavam com ele, ou ele considerava judeus e boas partes das empresas de judeus naquela época também eram destruídas por ele. Quer dizer, não tinha burgueses judeus? É isso que eu tô falando pra vocês, cara. Então, a fundamentação da qual nós temos no bigodista, o bigodista, ele é enraizado esquerdista. Mas vamos supor, beleza, não, eu não quero que bigodista seja esquerdista. Tira ele fora, tira ele fora. Vamos deixar ele de direita, deixar ele na direita. O que era mais democrático na época, gente? Vamos lá. Era o stalinismo ou o governo norte-americano? Era o Japão imperial
Ou era a Inglaterra? Hein? Então, logicamente, todos esses formandos que foram se acumulando pelo nosso país de esquerdista dão a ideia do que o comunismo é bom, dão a ideia para pessoas ignorantes que não sabem o que está falando, que não sabem o que está falando, que não lê fontes e artigos de bosta nenhuma. O brasileiro é o país que menos lê. É um dos países mais ignorantes que tem no mundo, cara. É o país que menos lê no planeta Terra, é o Brasil. Só perde para países emergentes, porque não tem acesso à cultura. Aqui nós temos acesso à cultura ainda, nós temos acesso à educação ainda, e nem assim, o brasileiro quer ficar se bestializando. Mas por quê? Ah, eu já nasci fudido mesmo. Foda-se. É isso, o brasileiro é isso. E quando surgem pessoas que dão orgulho para e falam, ó, no Brasil é isso aqui, ó, irmão. Brasil é Ayrton Senna, ia lá e fazia com o carro que tinha, com a charrete que tinha, ele corria. Isso é brasileiro. É mesmo? Isso é brasileiro? Aí você pergunta para essa mesma pessoa que vai lá, e eu adoro Ayrton Senna, mas você reconhecer a importância de Dom Pedro II. Eu adoro Ayrton Senna, mas você reconhecer a importância de Barão de Mauá. Vai lá, pesquisa, não é só pesquisar. É o mínimo que o brasileiro tem que saber. Nós temos 2 manuais na nossa vida que nós temos que seguir. O primeiro manual é a Bíblia que nós temos que seguir. E o segundo manual é tentar entender o país que nós residimos, que nós nascemos. Tudo quanto é livro de história, nós temos a obrigação de ler, de entender a nossa história. Para não ficarmos a mercê de $1 a 6,20 e vir retórica de imprensa canalha, que são os canalhas, da imprensa são os canalhas. Falar, ah não, $1 a 6,20 é um número especulativo. E economista tendo que ir lá refutar isso na frente da rede nacional. Uma Globo News, por exemplo. Se nós não começarmos a entender, os brasileiros, nós temos valor, independente da nossa miscigenação, independente da nossa classe, independente da nossa deficiência, independente da nossa sexualidade, é muito difícil de país desenvolver. A gente só vamos ficar surfando em ondas. Ah, agora a onda é a agenda woke. Vamos surfar na onda da agenda woke. O que é tendência nos Estados Unidos? Ah, vamos surfar na onda das tendências lá de fora. O Brasil não cria tendência. O Brasil não cria tendência. O Brasil, para você ter uma ideia, não desenvolve porra nenhuma. Em nada, em nenhum aspecto. É tudo de fora. E olha que se você for de norte e nordeste até o sul do país, cara, nós temos pessoas mega inteligentes. Mega inteligentes. Poxa, não é possível que dentro de 200 milhões de pessoas não tenha uma pessoa que faça algo que nem o Elon Musk. Não tenha uma pessoa que faça algo que nem o próprio Santos Dumont. Mas sabe por que a gente
não reconhece isso? Porque não sabemos como chegar. Nós não sabemos como chegar no nosso melhor, no nosso 100%. Nós não sabemos como chegar, porque o tempo todo nós somos criados como vocês são uns bostas. O brasileiro é um merda. Nós somos criados desse jeito. Na própria escola. Não, nós temos que morrer pobres, tá? Rico, eu? Imagina, não quero ser rico, não. Eu rico? Não. Eu escravizar pessoas? Eu fazer parte da burguesia? Aí você vê as pessoas que compram esse discurso. É para fazer o pobre de otário. Para fazer o pobre de trouxa. Sabe por quê? Por quê? Se o Brasil tivesse uma autoestima ok, eu não vou falar 100%, ok, cara, o brasileiro tem que ter uma autoestima ok, para entender que a nossa imagem não pode estar atrelada a um bandido como Lula. Que a nossa imagem não pode estar atrelada como um golpista como um Bolsonaro. E não é, eu não estou mentindo, tudo que eu estou falando foi comprovado. A justiça bateu o martelo. Do Lula foi em 6 instâncias. Do Bolsonaro tem a minuta de golpe do Mauro Cid. Então, se esses meninos estão pegando o fundão eleitoral, vamos lá, eles estão pegando o fundão eleitoral, tá vendo? Então, é errado. Pra caralho. Não pegava. Eu se sou o Renan Santos, eu não pegava. A gente vai perder inscrito, vai perder. A gente sempre perdeu. A gente sempre perdeu. Por quê? Como é que a gente vai cobrar alguma coisa lá na frente? Isso aqui eu sempre falei aqui. Como é que a gente vai cobrar alguma coisa lá na frente com relação à fundo eleitoral? Como é que a gente vai conseguir? Ah, vamos reduzir o fundo eleitoral. É, mas será que vocês usaram? O PT vai bater nisso. O PL vai bater nisso. O União Brasil vai bater nisso. Mas tirando isso, se é para utilizar o fundo eleitoral, o nosso dinheiro, para reestruturar o nosso conceito histórico que tá uma merda, a nossa educação que tá uma porcaria, e a nossa economia, eu já vejo, pode continuar pegando. Tô contra, pra caralho. Fundão eleitoral, sabe qual que é o único país que tem fundão eleitoral? Brasil. Mas, o que o Grupo MBL está fazendo, sendo propositivo, é deputado, que nem o Kim Kataguiri, dormindo na tribuna para não passar coisa que prejudicasse o brasileiro. Isso é o Kim, tá? Isso é o Kim. Se for para fazer a diferença e tornar o brasileiro a conhecer a nossa história, a termos orgulho do que somos. Ah, mas será que você sabia que você está tendo orgulho de pessoas que levaram escravos na embarcação? Não, seu animal! Não, seu animal! Isso é altamente repudiável. Isso aí é cretinice de pessoas que querem cada vez mais crescer em cima de pautas identitárias, e na sua maioria das vezes são pessoas da elite do funcionalismo público, são elite os banqueiros querem fazer isso, as altas concessionárias de pedágios querem fazer isso, ou não! Olha como somos inclusivos! Somos inclusivos? Será? Primeiro ponto, se o Grupo MBL trazer de volta o orgulho da gente ter
o país que nós temos, de sermos brasileiros, não é só na hora de jogar futebol, não é só no esporte, não é só na hora da medalhista olímpica lá mostrar, é pelo Brasil, não é pelo Brasil porra nenhuma. Eu sou medalhista olímpico no Brasil, eu não falaria que era pro Brasil, porque o governo não ajuda em bosta nenhuma os atletas, em bosta nenhuma. Não é só nesses momentos que nós temos que ter orgulho. Nós temos que reconhecer a nossa história para entender o que somos, para fazer a diferença no futuro. Então, para fazer justiça, que fique bem claro, qualquer crítica a qualquer político tem que ser feita. Porque todo mundo trabalha sendo cobrado pelo que está fazendo. Ou não é? Eu, pelo menos aonde eu trabalho, eu sou cobrado de fazer no mínimo decentemente o que eu faço. Ou não? Ou não? Quer dizer que eu estou a favor do MBL? Não. Não. Quer dizer que eu me orgulharia de falar eu sou membro do MBL? Não. Não. Mas se eles entrarem e realmente fazer a caceta da diferença, é o que importa, irmão. Só que vai ser difícil, é um trabalho médio e longo prazo, talvez os impacientes, que nem muita gente gosta de resultados imediatistas, principalmente no nosso país, haja em vista que o nosso país é o que mais consome cassinos online para ficar rico o mais rápido possível. Esse é o Brasil. Ou não? O Brasil vai precisar sangrar mais um pouco. Já vai sangrar aqui agora, daqui a pouquinho, porque o dólar não vai ficar bonitinho só a 6,20. Pode tirar o cavalinho da chuva quando passar as festas, esse dólar vai estar a 6,50. Por quê? O rombo em que um banco central se meteu para segurar o dólar agora que é o momento de segurar, porque senão ninguém consegue comprar nada, agora, isso a gente vai ver futuramente, viu? Se nós tivéssemos pessoas estudadas, o mínimo, para entender que o que eu estou falando é fato, não é argumento retórico, é um fato e vai acontecer. Talvez o nosso país seria um pouquinho assim melhor. E volto a repetir. Você acha que vai ser fácil para o MBL introduzir um projeto no governo? Não está sendo e não vai ser. De maneira correta, de maneira certa, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa, pra quê? Deixa o cacete no Bolsonaro. Sem necessidade nenhuma. O cara tá lá. É, por culpa dele. Que a alma mais honesta desse país. O meu Bolsonaro. Eu tenho um carinho imenso pelo Bolsonaro. Sabe por que eu tenho um carinho imenso? Sabe por que, Renata? Por que, Renata?
Foi ele que me livrou da cadeia, com as indicações do Supremo Tribunal Federal. Então eu devo tudo que eu tenho hoje, inclusive a minha liberdade, ao Bolsonaro. É. Espero que você tenha gostado. E mais um dia no país dos desesperançosos. Forte abraço. Primeiro, sempre se esse vídeo agregou a você. Detalhe, tudo que eu falei no vídeo pode ser utilizado para âmbito pessoal. Orgulho do que você é. Orgulho do que você está lutando e orgulho do que você está construindo. Vai ser fácil? Não é fácil? É árduo. Tudo que é certo é árduo. Valeu, falou e até a próxima.